senhora pode me contar como isso aconteceu? Foi um chupa-chupa, doutor. Eu quase morri. Ilha de Colares, Pará, Brasil. Junho de 1977. Uma cidade inteira mergulhada em medo. Pessoas simples da zona rural do Brasil, vivendo suas rotinas em paz, até que, de repente, começam a relatar aparições misteriosas no céu. Objetos voadores com luzes fortes, movimentos impossíveis e um fenômeno aterrorizante que passou a ser conhecido como chupa-chupa. Algo que, segundo os moradores, sugava o sangue das vítimas através de um feixe de luz. Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo, até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável e eles eram tomados de profunda fraqueza. Isso não era apenas conversa de boteco ou superstição popular. O pânico foi tão grande que a Força Aérea Brasileira decidiu agir. Em 1977, foi criada a chamada Operação Prato, uma das missões mais secretas e controversas da história militar do Brasil. Militares foram enviados ao coração da Amazônia com equipamentos de filmagem, anotações e ordens claras, investigar, documentar, mas nunca revelar tudo. O que esses oficiais encontraram lá mudou a forma como encaramos o fenômeno OVNI no país. Relatórios oficiais falam em luzes que perseguiam moradores, marcas inexplicáveis no corpo das vítimas e até contato visual com objetos desconhecidos, tudo registrado por militares treinados e por muitos anos mantido em segredo. Neste documentário especial, você vai entender por que o caso Chupa-Chupa e a Operação Prato se tornaram os relatos ufológicos mais assustadores e respeitados do Brasil. Vamos ouvir testemunhas, analisar os documentos liberados pela aeronáutica e entrar fundo em um mistério que ainda hoje desafia a ciência, o governo e até mesmo a lógica. Se você pensa que já viu tudo sobre OVNIs, prepare-se, pois este acontecimento vai mudar completamente a forma como você enxerga o céu. E o mais intrigante é que eles ainda podem estar nos observando lá de cima. Tipo uma lâmpada assim, acesa, e é direto na minha coxa. Tudo começou de forma sutil. No final da década de 1970, em um ponto remoto do Pará, mais precisamente na ilha de Colares, pescadores e moradores começaram a relatar luzes estranhas no céu. No início, eram apenas pontos luminosos à distância, mas rapidamente, essas luzes passaram a se aproximar das casas, das pessoas, e até mesmo a atacar. Era como se tivessem inteligência, como se observassem e escolhessem quem seria o próximo alvo. Esses objetos não vinham do chão. Eles surgiam do céu, geralmente ao anoitecer, pairavam silenciosamente e então projetavam feixes de luz intensos, brancos, azulados, amarelados. Luzes que, segundo dezenas de relatos, atravessavam portas, janelas, telhados, como se a madeira ou o metal não fossem obstáculos. Se esses malditos chupa-chupa aparecerem, a gente acaba com eles. Ele que acaba com nós. Qualquer buraquinho que tivesse, aquela luz passava e atingia a pessoa. A população local, aterrorizada, começou a apelidar o fenômeno de chupa-chupa, porque acreditavam que essas luzes estavam literalmente sugando o sangue das vítimas. Mulheres desmaiavam
Crianças apresentavam queimaduras e homens fortes apareciam fracos, pálidos e com marcas estranhas no corpo, principalmente no peito e nos ombros. O caso de Dona Maria é um dos mais conhecidos. Ela relatou que estava dormindo quando acordou com uma forte luz entrando pela janela. Antes que pudesse reagir, sentiu uma dor aguda no ombro. Ao se olhar no espelho, percebeu uma marca circular, avermelhada, como se algo tivesse queimado sua pele com precisão cirúrgica. Mais tarde, exames mostraram uma queda súbita no nível de hemoglobina, como se tivesse perdido sangue, mas sem nenhum corte externo visível. O medo rapidamente se espalhou. Famílias começaram a dormir juntas no mesmo cômodo, de luzes acesas, com facões e armas em punho, tentando se proteger de algo que ninguém conseguia ver direito. Igrejas ficaram lotadas. Missas e vigílias foram organizadas para afastar o mal. Muitos acreditavam que aquilo era obra do demônio. Outros, mais ousados, começaram a sugerir que havia algo vindo do espaço. Pensava assim que fosse enviado por Deus, né? Fosse algum castigo, né? Para uma podia ser o demônio estaria atacando os cristãos, mas a maioria não sabia realmente dizer o que era, simplesmente demonstrava pavor. Mas o que tornava tudo ainda mais inquietante era o padrão dos ataques. Eles não eram aleatórios. Em muitos casos, as vítimas relatavam que já tinham visto a luz pairando nos arredores dias antes, como se fosse uma espécie de marcação, como se estivessem sendo estudadas. A prefeitura local começou a receber uma enxurrada de pedidos de ajuda. Médicos não sabiam explicar as queimaduras ou a perda de sangue. Os postos de saúde estavam lotados de moradores com sintomas semelhantes: fadiga extrema, tontura, febre e marcas avermelhadas no corpo. Chegou-se a pensar em histeria coletiva. Mas como explicar exames de sangue alterados? Como ignorar os relatos de profissionais de saúde, de policiais e de professores que também presenciaram os fenômenos? Existiam sempre 2 orifícios paralelos e que você apertava e não desapareciam e ficavam elevadas, como se 2 agulhas tivessem penetrado. Que as queimaduras de uma pessoa necessitam de aproximadamente 96 horas para que a pele entre em necrose. O jornal local passou a cobrir os acontecimentos e rapidamente a história se espalhou por outros estados. Repórteres e curiosos começaram a visitar Colares, mas nenhum deles estava preparado para o que encontrariam lá. Não era uma história de 1 ou 2 moradores exaltados. Era uma cidade inteira vivendo um pesadelo. As pessoas em pânico, a unidade de saúde de Colares virou quase que um pátio dos milagres. Foi nesse momento de caos, medo e desespero que o governo decidiu agir. Mas a resposta não veio da polícia nem das autoridades civis. Veio da Força Aérea Brasileira. E com ela, uma missão que se tornaria histórica e que até hoje divide opiniões sobre o que realmente aconteceu no céu da Amazônia. O envolvimento com a Operação Prato, ela começou com a informação dada pelo prefeito da região onde estavam ocorrendo essas coisas. Enquanto os relatos de luzes no céu se multiplicavam, os moradores de Colares e arredores se desesperavam ainda mais com os ataques das estranhas luzes. As descrições variavam, mas havia um padrão. Em grande parte dos casos, as vítimas relatavam a aproximação de uma luz intensa, silenciosa e hipnotizante. Algumas diziam não conseguir se mover quando eram atingidas. Outras simplesmente desmaiavam, acordando apenas horas depois com sintomas de fraqueza extrema, tontura, febre e dores musculares. E todas tinham algo em comum: marcas estranhas no corpo. A tensão chegou a tal ponto
que as pessoas começaram a tentar se proteger com o que tinham à disposição. Usavam cobertores de alumínio, penduravam crucifixos nas janelas, faziam círculos com sal no chão e até inventaram sistemas de alerta improvisados para avisar quando alguma luz fosse vista. Mas nada parecia funcionar. E havia um padrão ainda mais perturbador. Em muitos dos casos, as vítimas eram mulheres, especialmente as mais jovens. Não se sabe se isso foi apenas uma coincidência ou se havia algum critério específico nos ataques. Mas o fato é que, para a população local, aquilo parecia um tipo de caça seletiva, um predador do céu. A chegada dos militares marcaria o início de uma das missões mais misteriosas já realizadas em território nacional, a Operação Prato. Mas o que eles encontraram lá, ninguém esperava. Bom dia, Tom. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos aqui numa missão para aeronáutica. Graças a Deus que vocês chegaram. Sargento, as pessoas estão desesperadas. A senhora quem é? Ela é a doutora Velaide. Eu acho que nós vamos precisar muito da senhora. Esse é o prefeito. Bom dia, prefeito. Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu gostaria que os senhores explicassem pra gente o que está acontecendo exatamente. Eu só vou pedir um momentinho que a gente precisa montar o acampamento. Tudo bem? Vocês podem me acompanhar aqui na sombra? Pois não. Foi assim que nasceu, em setembro de 1977, a Operação Prato, uma missão ultra-secreta conduzida pela Força Aérea Brasileira, FAB, para investigar os misteriosos fenômenos aéreos não identificados que assolavam a região. O comando ficou sob responsabilidade do capitão Irangê Holanda Lima, um oficial altamente respeitado, disciplinado e considerado cético na época. A escolha de Holanda não foi por acaso. O comando acreditava que ele lidaria com o caso de forma racional e estratégica, longe de sensacionalismos, mas nem mesmo ele poderia imaginar o que estaria prestes a presenciar. E virou chupa-chupa, por causa disso, chupando sangue, chupa-chupa. A equipe montada para a missão era composta por cerca de 30 militares, entre eles sargentos, fotógrafos, técnicos em eletrônica e rádio. Todos foram enviados para cidades como Colares, Mosqueiro, Baía do Sol e outras localidades afetadas. Eles chegaram discretamente, armados com câmeras fotográficas de alta potência, binóculos, filmadoras e equipamentos de medição. Muitos desses dispositivos foram importados dos Estados Unidos. Tamanha era a seriedade da missão. O objetivo oficial da Operação Prato era simples: observar, documentar e relatar. Mas nos bastidores a ordem era clara: descobrir o que eram aquelas luzes e se representavam algum risco real à população brasileira. Logo nos primeiros dias, os militares perceberam que aquilo não era exagero. Holanda relataria posteriormente que sua equipe passou a observar os objetos com frequência assustadora. Eles apareciam quase todas as noites. Eram silenciosos, mudavam de forma, cor e velocidade com facilidade, e pareciam surgir do nada. Dizer que não era para se apavorar, que aquilo, né, devia ter vindo do céu ou um planeta, uma coisa, aí ia confortando as pessoas, né? Um dos eventos mais marcantes ocorreu na praia de Colares, onde os militares conseguiram registrar a presença de um objeto pairando sobre o mar, emitindo um feixe de luz diretamente na água. A cena foi fotografada e filmada. E embora muito desse material tenha sido mantido em sigilo por décadas, parte dele foi liberado anos depois e continua sendo analisado até hoje. Com o tempo, a postura cética de Holanda começou a mudar.
Em entrevistas posteriores, especialmente nos anos 90, quando quebrou o silêncio sobre a operação, ele revelou que chegou a presenciar um objeto metálico pairando a poucos metros de distância dele, em silêncio absoluto. Segundo seu relato, a nave tinha uma forma discoide, emitia uma leve vibração e parecia estar observando sua equipe. Ele afirmou que, naquele momento, teve certeza de que estavam diante de algo não humano. Comigo porque eu sempre dizia que não acreditava naquilo. Capitão! O que é isso, doutor? O povo acende fogueiras e grita pra se defender. Eles acham que assim estão espantando os discos voadores. Bobagem, não há nenhum disco voador. Olha, capitão, eu não estaria tão certo disso, hein? Só vou ficar convencido quando uma nave passar por cima da minha cabeça. Até que uma noite aconteceu. Não adianta. Essas luzes não me convencem. Isso não passa de um fenômeno atmosférico. Mas, capitão, o senhor fotografou as luzes. Exatamente, fotografei luzes. Nada mais do que luzes. Não adianta, o capitão só vai acreditar quando uma nave dessas passar em cima da sua cabeça, né? Estava em cima de nós um objeto muito grande, acredito que uns 30 metros de diâmetro, forma discoide, preto. Nós ficamos olhando, estupefatos, assustados, parado em cima da gente a uns 200 metros de altura. O que eu vi não tinha me satisfeito até aquele momento. Dali para frente não tinha mais dúvida nenhuma. O impacto sobre os militares foi profundo. Alguns soldados começaram a apresentar distúrbios de sono, ansiedade e até medo de continuar na missão. Havia relatos de que alguns chegaram a pedir para sair da operação, alegando que não estavam preparados para lidar com o que estavam vendo. Mesmo assim, a equipe continuou registrando centenas de fotos e dezenas de horas de filmagens. Muitos desses materiais permanecem classificados até hoje, apesar de parte ter sido liberada oficialmente em 2004. Graças à pressão de pesquisadores e ufólogos brasileiros. Tô filmando. Mano. Vem. Estas experiências marcariam o capitão para o resto da vida e também daria início ao fim misterioso da Operação Prato. E ficou na nossa frente uma coisa assustadora, um objeto muito grande. Ele deve ter acionado realmente alguma propulsão que não devia ser acionada próximo de nós, porque nos danificaria. Então havia alguma pessoa, alguma inteligência ali dentro que comandou isso. Ele disparou com uma velocidade incrível para o firmamento e sumiu no meio das estrelas. Ao fim da missão, um relatório oficial foi enviado ao comando da aeronáutica. Nele, Holanda e sua equipe afirmaram que os objetos vistos e registrados não pertenciam a nenhuma força aérea conhecida, nacional ou estrangeira. E mais, indicavam que havia inteligência por trás das manifestações, pois os objetos pareciam reagir à presença humana. Porém, após pouco mais de 3 meses, a Operação Prato foi encerrada de forma abrupta. Nenhuma explicação oficial foi dada. Os militares deixaram a região e o caso voltou ao silêncio. Mas as marcas físicas, psicológicas e documentais já estavam espalhadas. E o Brasil havia acabado de vivenciar um dos maiores encontros com o desconhecido de toda a sua história. O que se seguiu após o fim da operação ainda hoje divide opiniões. Mas o que os documentos revelam, e o que Holanda ainda viria a contar, colocaria a Operação Prato em outro patamar. O de uma missão onde o inexplicável deixou de ser teoria e se tornou fato. Creio que nós deveríamos
Boa tarde, senhores. Boa tarde. Senhores leram o meu último relatório? Lemos, cara. Incrível, não? A nave pousou quase em cima da embarcação. Capitão, a Operação Prato acabou. Acabou? Acabou? Mas nós fizemos descobertas extraordinárias, brigadeiro. A aeronáutica não está mais interessada nesta operação. Tragam seus homens de volta. Nós já temos outra função do senhor. Mas nós estamos prestes a fazer contato com os extraterrestres. A Operação Prato está oficialmente suspensa, capitão. Ouviu bem? Sim, senhor. Com licença. E o que a aeronáutica vai fazer com todas essas informações? Capitão, nada o impede de continuar investigando sozinho. É exatamente isso que eu vou fazer agora. Com licença. A FAB parou por 4 meses e a operação ela andou parar. Aí nós continuamos. Eu continuei. Durante muito tempo, tudo o que se sabia sobre a Operação Prato era envolto em mistério. A missão, encerrada oficialmente no final de 1977, foi arquivada sem alarde, e os registros, centenas de páginas, fotografias, croquis e filmagens, foram classificados como confidenciais pelas Forças Armadas. A população local, ainda marcada pelos ataques, ficou sem respostas, e os pesquisadores sem acesso às provas. Mas o que acontece quando o silêncio começa a se romper por dentro? Foi exatamente isso que começou a ocorrer no final da década de 1990, quando o então coronel Wirangé Rolanda, já aposentado, decidiu falar publicamente pela primeira vez sobre tudo o que viu e viveu durante a Operação Prato. Nós tivemos oportunidade de chegar a uma pessoa que tinha tido um avistamento impressionante e ficou na nossa frente uma coisa assustadora, um objeto muito grande. Mas talvez a revelação mais impactante tenha sido o depoimento pessoal de Holanda. Ele afirmou ter tido contato direto com uma dessas naves a poucos metros de distância e que, em uma das ocasiões, sentiu uma presença observando-o. Com a voz firme, declarou que não tinha mais dúvidas de que aqueles objetos não eram desta Terra. Não há tecnologia no mundo capaz de fazer o que eles faziam, afirmou. Ele Silvio, um barulho assim. E ele mergulhou em cima de onde nós estávamos, na casa onde nós estávamos. Nenhum piloto faria uma coisa dessa porque você é morte, certo? Pouco tempo depois dessa entrevista, em circunstâncias até hoje debatidas, Holanda foi encontrado morto em sua residência. A versão oficial foi suicídio. Mas para muitos, o momento da morte, tão pouco tempo depois de sua revelação pública, alimentou teorias sobre silenciamento, pressão ou ameaças. Mas o impacto de seu depoimento não pôde ser contido. A partir dali, pesquisadores e jornalistas passaram a exigir com mais força a liberação dos documentos oficiais da Operação Prato. E, aos poucos, a pressão funcionou. Os ufólogos costumam dizer que a aeronáutica tem arquivos secretos sobre extraterrestres, sobre objetos voadores não identificados. Existe mesmo isso? Não, esse é objeto de ficção. Na realidade, não existe isso. A Força Aérea tem até um documento dizendo como os seus militares devem reagir em caso de um possível contato. E como deve ser o contato com a imprensa. E a primeira coisa que se fala, negue. Eu fiz parte da comissão sigilosa do governo brasileiro. O presidente era o brigadeiro José Vaz da Silva. A primeira pergunta que eu fiz a ele, mas por que o interesse dos militares pela ufologia? Ele disse, porque esse é um assunto de segurança nacional. Em 2004, após mais de 2 décadas de sigilo, a Força Aérea Brasileira liberou cerca de 2.000 documentos relacionados à Operação Prato. O conteúdo era surpreendente. Relatórios detalhados de avistamentos,
esboços dos objetos, descrições técnicas dos fenômenos, mapas das áreas afetadas e, principalmente, fotos reais dos objetos luminosos captados durante a missão. As imagens mostram esferas de luz sobrevoando áreas de mata, objetos em forma de disco pairando sobre o mar e estruturas que lembram sondas em baixa altitude. Embora algumas dessas fotos tenham qualidade limitada, os registros são, até hoje, considerados as evidências mais sólidas de atividade aérea, não identificada já documentada por forças armadas no Brasil. Mesmo com parte dos arquivos liberados, uma grande quantidade de material ainda permanece sob sigilo, incluindo os vídeos captados durante a operação. Muitos pesquisadores acreditam que o conteúdo visual é ainda mais impactante que os relatos escritos, e que por isso mesmo permanece trancado a 7 chaves. A ausência dessas filmagens alimenta diversas teorias. Há quem diga que as imagens mostram claramente naves estruturadas e metálicas, com janelas e comportamentos inteligentes. Outros acreditam que houve até mesmo contato visual com entidades não humanas, mas que essa parte jamais será divulgada. Independentemente da teoria, os documentos liberados já são suficientes para colocar a Operação Prato em um patamar único dentro da ufologia mundial. Raramente, um órgão militar admitiu, de forma tão explícita, ter observado e documentado fenômenos aéreos não identificados com comportamento inteligente. No fim das contas, o que fica é a certeza de que muito mais foi visto do que revelado, e de que os militares brasileiros, entre 1977 e 1978, estiveram frente a frente com algo absolutamente fora do nosso entendimento. Algo que talvez ainda esteja lá, pairando silenciosamente sobre a floresta. A Operação Prato foi, até onde se sabe, pelo menos até hoje, a única ocasião confirmada, documentada, em que uma equipe de militares das Forças Armadas de um país esteve envolvido diretamente num processo de aproximação, identificação e possível contato com seres não terrestres, não humanos, procedentes de outros pontos do universo. A Operação Prato é um dos casos mais fantásticos que tem na ufologia brasileira. Com a liberação parcial dos documentos da Operação Prato e os depoimentos impactantes de militares, médicos e moradores, uma nova onda de perguntas começou a emergir. Se o que aconteceu na Amazônia foi real, e os registros oficiais indicam que foi, então o que exatamente estava por trás do fenômeno chupa-chupa? E por que tantas informações ainda permanecem em sigilo? De modo que algumas pessoas podem compartilhar, de repente, de uma situação emocional e essa situação emocional se propagar. Isso típico, por exemplo, é em casos de pânico dentro de um cinema, dentro de um supermercado, onde se avisa, de repente, que tem fogo, né? Então as pessoas, de repente, saem correndo, umas passam por cima das outras, há mortes, etc. E, de repente, o supermercado ou o cinema nem estavam pegando fogo. A hipótese mais difundida. Hipótese entre os pesquisadores é a de origem extraterrestre. Essa teoria se apoia em diversos fatores. Os objetos relatados e fotografados pela Força Aérea apresentavam velocidades, manobras e comportamentos que desafiam qualquer tecnologia conhecida, inclusive nos dias de hoje. Eles surgiam do nada, pairavam sobre o mar ou a floresta, emitiam feixes de luz com precisão cirúrgica e, em muitos casos, pareciam reagir à presença humana, como se estivessem observando e coletando informações. Tivemos a oportunidade de filmar o objeto pairando e dela saindo umas luzes pequenas que nós chamávamos de desova. Mas
voavam numa velocidade, entravam na mata, tiravam o rasante, coisas fantásticas. Brincavam conosco, a verdade é que eles brincavam conosco. Os relatos de abduções, perdas inexplicáveis de sangue e marcas no corpo reforçam ainda mais essa linha de raciocínio. Para muitos, os fenômenos de Colares se assemelham a eventos ocorridos em outras partes do mundo, como nos Estados Unidos e na União Soviética, onde civis e militares também relataram contatos com entidades desconhecidas, geralmente associados a naves silenciosas e luzes intensas. Mas, definitivamente, nada se compara ao relatório do próprio capitão Holanda. Em torno de 9 formas. 9 ou mais, pouco mais. Está tudo escrito, tudo desenhado, tudo fotografado no relatório. Fotografia, mais de 500. E filmes foram feitos 4. Um era da Força Aérea, da FAB. Não é um material cunhado por um ufólogo civil, alguém que seja um entusiasta disso. Não, isso foi cunhado, isso foi registrado à moda militar, com todo o rigor necessário. Mas, apesar de tudo, há pessoas que acreditam em fenômenos naturais mal compreendidos. De acordo com essa visão, o fenômeno chupa-chupa poderia estar relacionado a descargas eletromagnéticas raras, efeitos atmosféricos, bioluminescência de espécies marinhas, ou até mesmo gases emitidos pela floresta. Mas essa explicação entra em conflito direto com os registros feitos pela própria Força Aérea, que incluem descrições de objetos metálicos com estrutura definida, movimentação inteligente e luzes direcionadas com precisão milimétrica. Em algum desses sistemas, deve haver um planeta com as condições que propiciaram a vida na Terra. Então, isso eu acredito. Agora, o contato é muito difícil, dadas as distâncias gigantescas. Muitos ufólogos afirmam que o sigilo extremo tem uma explicação clara: o medo do impacto que uma revelação total teria sobre a sociedade. Admitir que forças desconhecidas, com capacidade tecnológica superior, atuaram, ou ainda atuam, livremente sobre nosso território, afetando civis, sugando sangue, deixando marcas e escapando do radar militar. Seria assumir a impotência do sistema de defesa nacional. A linha entre realidade e lenda, entre documento oficial e boato popular, se tornou cada vez mais tênue. E talvez seja isso que torna a Operação Prato tão única, porque, diferente de outros casos, aqui não estamos falando apenas de testemunhos ou vídeos de baixa qualidade. Estamos falando de relatórios militares, fotos oficiais, reconhecimento governamental e investigação ativa da Força Aérea. Décadas se passaram desde que as luzes misteriosas cruzaram o céu da pequena cidade de Colares. Os jornais mudaram de manchete. Os militares voltaram para suas bases. Os moradores seguiram com suas vidas. Mas para quem viveu aquele período sombrio, nada voltou a ser como antes. As marcas físicas, registradas em laudos médicos, até hoje intrigam pesquisadores. As imagens captadas pela Força Aérea permanecem em parte guardadas, e os arquivos oficiais liberados mostram apenas a superfície de um mistério muito mais profundo. Um mistério que envolve tecnologia além da nossa compreensão, movimentos inteligentes e uma aparente intenção que até agora permanece desconhecida. A Operação Prato não foi apenas uma missão militar. Foi um encontro direto com o inexplicável, com o desconhecido, com algo que desafia não apenas a ciência, mas também a lógica e a percepção da própria realidade. E o mais perturbador de tudo é que no fenômeno não cessou completamente. Ainda hoje, moradores de regiões isoladas da Amazônia relatam luzes estranhas, ruídos vindos do céu, sensações de paralisia durante a noite. Ainda hoje,
há registros de marcas em pessoas que afirmam ter sido atingidas por algo que não conseguem explicar. O caso Chupa-Chupa nos deixa perguntas profundas. Por que esses fenômenos se concentraram justamente no Brasil, em uma região de floresta densa e de difícil acesso? O que exatamente estava sendo observado ou colhido? E, acima de tudo, eles foram embora ou apenas ficaram mais discretos? Que não devia ser acionada próximo de nós, porque nos danificaria. Então havia alguma pessoa, alguma inteligência ali dentro que comandou isso. Que agora cabe a nós manter esse caso vivo. Pesquisar, questionar, discutir. Porque o silêncio só favorece o esquecimento. E o esquecimento, neste caso, seria um erro histórico. Então, agora eu te pergunto, e você? O que acredita que realmente aconteceu nos céus da Amazônia em 1977? O que acontece é que eles nunca se afastaram daqui. Até hoje, eles continuam aparecendo. Acredito muito que eles estão entre nós, vivendo igual a nós, alguns deles, procurando uma maneira de nos conhecer melhor. Você não sabe se a pessoa que você está conversando é o alienígena ou não. Deixe sua opinião nos comentários. Se você chegou até aqui, já sabe o quanto esse caso merece ser lembrado. Curta o vídeo, compartilhe com quem ama mistérios reais e, claro, inscreva-se no canal, porque aqui a gente vai continuar explorando o que é bem provável.